Olá, alunos de redes de comunicação de dados. Então, vamos finalizar o conteúdo da nossa disciplina, né? Com a última parte das redes multimídia. Então, já falamos sobre as características das aplicações multimídia que rodam em redes, né, na realidade, questões de atraso, né, os tipos de comunicação multimídia, né? E paramos aqui, a última aula gravada, e agora vamos falar das possibilidades de comunicação multimídia na internet, né? E vamos falar sobre a abordagem mais simples, né? A abordagem mais simples é você ter um áudio ou vídeo armazenado em arquivo, né? Os arquivos sendo transferidos como objetos HTTP. Então, na realidade, você vai pegar o seu conteúdo multimídia e colocar dentro de mensagens HTTP. É isso que você vai fazer, né? Então, você vai usar um servidor HTTP comum, né? Um servidor web, né? Com arquivos de áudio e vídeo, né? Esses arquivos vão ser recebidos por inteiro no cliente e então inicia a execução. A grande questão é, você vai usar um servidor web convencional que vai transmitir mensagens HTTP e dentro dessas mensagens HTTP você vai ter os dados que serão vídeos e áudios, ou seja, conteúdo multimídia, né? Áudio e vídeo sem fluxo contínuo pode ser utilizado, né, sem pipeline, uns atrasos até a reprodução. O fluxo contínuo, né? A gente já abordou sobre isso, você já começa a assistir o conteúdo multimídia sem ter recebido o arquivo por completo, o final do arquivo, né? Então o browser obtém o GET, né, com o meta-arquivo, apontando o meta-arquivo. O browser vai acionar o player, ele mesmo vai como uma máscara no HTTP, vai mostrar o conteúdo, passando esse meta-arquivo. O player vai contactar o servidor e o servidor vai transmitir em fluxo contínuo o áudio e vídeo para o player ou para o software de web, o browser mesmo, diretamente, tá? Ou seja, você obtém um GET e depois com esse GET você tem o conteúdo multimídia, né? Aí que uma abordagem de se utilizar um servidor de fluxo contínuo, né? Então, primeiramente, você vai ter uma requisição HTTP para o arquivo de descrição de apresentação, né? Então, você vai obter o seu browser, vai usar um transdutor, um software, né? E esse software vai até um servidor de fluxo contínuo, já com apontamento para o meta-arquivo, e aí já vai conseguir receber esse conteúdo multimídia, né? Essa arquitetura permite protocolo não HTTP, ou seja, você tá, digamos, livre de só utilizar o HTTP entre o servidor e o media player, né? Também pode usar o UDP ao invés de TCP e é altamente recomendável que se use o UDP, né? A questão da bufferização no cliente, né? É aquela questão que nós já falamos, né? O arquivo ele é transmitido, o arquivo começa a chegar no receptor, depois de um certo tempo que ele chega ao receptor, o receptor começa a assistir esse conteúdo, né? Então, essa a questão do fluxo contínuo, né? E de se fazer um buffer. Então, você espera até o início do início da recepção para só depois começar a apresentar o conteúdo ao usuário. Nesse tempo, você faz um buffer que, se a taxa de transmissão por algum motivo cair, diminuir, né, você ainda tem ali um estoque de dados que já estavam armazenados, que já tinham chegado ao receptor, enquanto você usa esse estoque,
a situação de taxa de transmissão pode voltar ao normal, tá certo? Então, basicamente é isso, né? Um buffer no lado do cliente, você atrasa a reprodução, né, compensando o atraso da rede, digamos assim, né? Há um problema com o jitter, né? É o que a gente acabou de falar, essa diminuição da taxa de transmissão acaba aparecendo como jitter, né? E se ela for muito grande, o vídeo trava, você consome todo o buffer e não consegue mais ter conteúdo para transmitir, ok? Aqui a gente tem de uma forma gráfica essa questão do buffer, né? Você faz um buffer, só depois você começa a transmitir um buffer no lado do cliente. Né? Uma questão muito importante em redes multimídia é a seguinte: nós já falamos que os conteúdos multimídia, eles são tolerantes a perdas, né, e sensíveis a atraso. Então, eles toleram perda, mas em compensação não toleram atraso. Né? Pequenas perdas, toleram pequenas perdas e não toleram atraso. Então, essa questão das perdas, existem certas técnicas que procuram mitigar, procuram né, diminuir um pouco o efeito dessas perdas. E uma dessas técnicas é o intercalamento, né? Ou interpolação, alguns chamam de interpolação, interleaving, intercalamento, interpolação, tudo a mesma coisa, né? Então, vamos entender como é que essa técnica funciona e como é que ela minimiza os efeitos nocivos das perdas de pacotes na reprodução do conteúdo multimídia, né, quando ele chega ao receptor. Então, olha só, aqui, lá no desenho, na primeira fileira horizontal, nós temos a sequência dos pacotes. Pacote 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, até o 16. Ou seja, é o que você está transmitindo, são os dados que foram divididos em pacotes e você só numerou os pacotes. Só isso, tá? O seu conteúdo multimídia, né? Os seus dados multimídia. E aí o que você faz? Você embaralha. Basicamente, você pega os seus pacotes e embaralha. Então, você faz o seguinte, você coloca, olha, a segunda linha horizontal. Você coloca o primeiro, depois o quinto, depois o nono pacote, depois o 13, né? E transmite nesta sequência. Depois você transmite o 2, o 6, o 10, o 14, depois transmite o 3, o 7, só os terceiros, né? 3, o 7, o 11, o 15. Depois você transmite só os quartos pacotes, né? O 4, o 8, o 12, o 16. Então, o que você vai transmitir efetivamente na rede, o trem de pacotes que vai seguir pela rede, é o que está aí representado. É essa corrente intercalada. É isso que vai ser transmitido, é isso que vai efetivamente ser percorrer a rede, né? Esse trem de pacotes. O 1, o 5, o 9, o 13, o 2, o 6, o 10 e assim por diante. Isso é transmitido e chega ao receptor. Só que, ao chegar ao receptor, alguns pacotes foram perdidos. Alguns pacotes foram perdidos. Na realidade, todo essa terceiro grupo, né, qual seja o 3, o 7, o 11 e o 15 foram perdidos. Olha a terceira linha, né? Então, na terceira linha, você verifica que esses pacotes foram perdidos, ok? E ao recompor a mensagem, você vai pegar, você tem que recompor na sequência certa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nessa sequência. Então você vai pegar o primeiro pacote, o segundo, o terceiro não tem porque foi perdido. Tudo bem, fica sem. O quarto pacote. Depois pega o quinto, o sexto, o sétimo não tem porque foi perdido. Olha a terceira linha, ele foi perdido.
né? Estamos na quarta linha, recompondo na quarta linha. Então, depois, o 9 na quarta linha, o 9, o 10, o 11, cadê o 11? Não tem, por quê? Porque na terceira linha ele foi perdido lá na rede, né? O 12, depois o 13, o 14, o 15 não tem, porque ele foi perdido, o 16. Então, a recomposição do sinal recebido é essa aí. Você vai ter o pacote 1, o 2, depois o 4, o 5, o 6, depois o 8, o 9, o 10, depois o 12, 13, o 14 e o 16. Ok? O que acontece? O número de pacotes perdidos continua o mesmo. Mas desta forma, você evita que tenha uma perda de pacotes sequenciada. Isso é muito ruim para uma comunicação multimídia. É você perder uma frase, por exemplo. Né? Então, esse tipo de artifício faz com que você minimize os efeitos. Você não tem uma perda de pacotes sequenciada. Você tem pacotes esparsos que foram perdidos. Isso é muito melhor para a comunicação multimídia do que uma perda sequenciada. Então, o efeito para o usuário é muito melhor. A comunicação que chega para o usuário é muito melhor. Tá certo? Então, é uma técnica paliativa. Ela não resolve a questão da perda, a perda continua existindo, mas o efeito que o usuário sente, ele é muito menor. Ok? Então, com isso, nós terminamos o nosso conteúdo de redes multimídia e também terminamos o nosso conteúdo da disciplina de redes de comunicação de dados. Ok? Até mais.